tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter um super convidado aqui para participar de mais um vídeo dessa série de tendências para 2021. É o Celso Furtado, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados e ele vai falar um pouco para a gente sobre as tendências no varejo, o que deve acontecer aí nos supermercados, em todo esse ambiente que a gente frequenta, né? Que tem também sofrido impacto aí da mudança no comportamento dos consumidores. Ele já vai estar com a gente para passar um pouco mais sobre as tendências no varejo, as tendências nos mercados, e eu tenho certeza que isso pode ser útil nos seus negócios. Bom, pessoal, eu tenho o prazer de apresentar vocês para o Celso Furtado. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, e hoje ele vai falar um pouco com a gente sobre as tendências para o varejo, né, de supermercados para 2021, mas eu acho que até antes disso eu vou pedir para ele se apresentar, né, devidamente, para ele falar um pouco da experiência dele, porque a gente não passa, né, em meia hora de vídeo todas as dicas, toda a experiência, mas depois vocês podem acompanhá-lo lá nas redes sociais dele, nas redes sociais da associação também. Celso, se apresente para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa série de vídeos, por favor. Vamos lá. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Mônica, é uma honra estar participando aqui do seu programa. Eu, Celso Furtado, tenho aí 25 anos de carreira no varejo alimentar, do qual muito me orgulho. Eu até costumo brincar que eu digo que eu nasci dentro de um carrinho de supermercado, pelo tempo, história e trajetória que eu tenho no setor. E durante essa trajetória, eu falo que eu peguei um momento de transformação do varejo também. Porque quando eu comecei a trabalhar no varejo, o varejo começava esse lado da profissionalização do segmento. E por que isso? Porque até a década de 90, tinha aquele ditado que dizia que quem trabalhava no varejo é quem não arrumava trabalho na indústria. Então, acabava sendo os Nossa. excludentes. De 90 em diante, o varejo passou a ser uma opção e uma escolha de muita gente, até pelos cursos, pela abertura da economia, pela profissionalização no sentido do varejo começar a concatenar mais conhecimento, uma cultura de informação maior, análise de dados. Então, tudo isso fez com que o varejo tivesse uma transformação muito grande na década de 90, que foi a década que eu comecei minha carreira profissional, né? Como informal, eu falo que eu já comecei trabalhando na feira, vendendo batata, tomate, cebola. Que Então, assim, legal! o varejo está aqui no sangue, aqui na cultura, e aí, logo em seguida, comecei como estagiário na COP, Cooperativa de Consumo, onde eu fiz carreira por 21 anos, uma carreira multidisciplinar, passando por muitas áreas da empresa, mas consolidando boa parte do meu conhecimento nas áreas comercial e marketing. Depois eu tive uma passagem por um atacadista de São Paulo, o Roldão, e os últimos 3 anos, antes de chegar aqui na Abras, eu estava no Grupo Pereira, que é um grupo também que está entre os 6 maiores varejistas do Brasil, e lá eu cuidava da área de comunicação do Forte Atacadista, que estava presente em 4 estados e líder praticamente em Santa Catarina e Campo Grande, atuando de uma forma muito diferenciada e acelerada por conta da expansão. E aí, saindo do Grupo Pereira, no final do ano passado, eu recebi o convite para vir para a Abras, onde eu aceitei esse convite para assumir a vice-presidência de negócios e marketing. Então, aqui eu me sinto agora muito feliz, com muitos desafios e representando todo o universo varejista, que é um universo que eu plantei e cultivei conhecimento minha vida inteira. Então, eu me sinto muito preparado e motivado para continuar agregando mais conhecimento, mais aprendizados e podendo contribuir muito mais nesse universo varejista. Então, esse é um pouco da minha carreira. Sou formado em administração, pós-graduado em marketing e muitas especializações dentro do varejo, de cursos nacionais e internacionais. Muito bom, Celso. Eu falo assim, é tão gostoso quando a gente conversa com uma pessoa experiente, né? Porque a gente aprende algumas coisas na faculdade, a gente aprende algumas coisas no trabalho, outras no outro. Tem muitas ferramentas, muita tecnologia ajudando a gente hoje. Mas eu falo assim, só um dos elementos não vai dar resultado, né? A gente precisa ter formação para estudar, a gente precisa aprender a usar tecnologia, a gente precisa ter uns cabelos brancos na Exato. cabeça, né? Que trazem um pouco da nossa história
da nossa história, né? Porque a hora que a gente soma tudo isso é que a gente consegue entregar um resultado diferenciado, e eu tenho certeza que os supermercados todos devem estar muito felizes com a sua chegada aí na Associação Brasileira, porque não vai ser uma rede só que vai poder, né, ter acesso ao seu conhecimento, mas sim várias outras empresas, e isso que é muito legal, né? Porque você consegue realmente trazer impacto e resultado para todo mundo. E falando de impacto e resultado, né? Como a gente está falando de tendência, e tem uma turma que fala, mas 2021 não é 2021, 2021 é sequência, 2020 esticado, né? Quase o mesmo ano, porque a gente não mudou tanto assim o cenário Tem de gente que diz que mercado. foi zipado. Que, na verdade, ele foi meio que zipado e já chegou em 2021. Exatamente. Mas, assim, pessoalmente, eu não acho, pessoalmente, eu estou achando que a firma entrou muito planejada aqui em 2021, né? Que todo mundo rapidamente se organizou e falou: não, vamos começar direito o ano, com pandemia ou sem pandemia, com lockdown sem lockdown, vamos estabelecer os cenários e ter estratégia para todos, né? Mas me conta um pouquinho, no varejo do supermercado, você viu muita mudança da pandemia para cá? Você acha que mudou muito o hábito de consumo das pessoas? Que o varejo foi fortalecido? Teve muita mudança? Teve muita mudança, sim, Mônica. As mudanças foram gigantes, né? Elas foram realmente de grande impacto. O varejo, eu costumo dizer que a gente teve algumas ondas de transformações ao longo do tempo. A primeira onda, eu cito que é logo no início da pandemia, lá em meados de fevereiro, início de março, quando começou a se propagar, de fato, pós-carnaval, a notícia realmente do Covid, da pandemia, de uma forma mais ampla, tanto na comunicação geral, televisão e rádio, como no noticiário, que todo mundo começou a ser impactado e sofrer as restrições por conta disso. E lá, nesse início da pandemia, o que ficou praticamente aberto? Eram os hospitais, né, os meios de comunicação e o varejo, o supermercado alimentar, que era um ramo essencial. Mas foi um ramo que sofreu demais, né, e nesse período eu ainda ocupava a cadeira executiva dentro de um atacadista. E o que aconteceu? O que a gente teve que se deparar e de rapidamente agir? Avaliar rapidamente o cenário, que era difícil até então, porque ali no começo de março se estimava que em 2, 3 meses a gente estava fora da pandemia. Você ia ter um fechamento da economia por 40, 45 dias, ia ter lá uma entre-safra de passagem, de mudança de patamar, e em seguida isso ia diminuir radicalmente. E o varejo teve que rapidamente ajustar todo o processo de comunicação, tira oferta e coloca informação de utilidade pública e de cuidados com álcool gel, máscara, todos os protocolos. E eu digo que o varejo, de uma forma geral, ele saiu muito bem dentro dessa pandemia, porque o varejo respondeu de forma rápida e eficiente. Praticamente na sua totalidade, os protocolos, como álcool gel, os acrílicos, todos os protocolos que eram necessários foram implementados e trouxeram uma segurança, né, meio que naquela confusão toda, para quem estava fazendo compra naquele período, que ainda a dúvida era muito grande e a insegurança. E o ponto também, acho que chave, que era algo que preocupava muito naquele período inicial, era com a eventual falta de produtos, né, de desabastecimento, Ah, é que verdade. também acho que foi contornado de uma forma eficiente, causando um pouco de calma, fazer o seguinte: não precisa abastecer sua casa para 3, 4 meses, a gente está aqui e não vai faltar mercadoria, né? Então houve uma série de preocupações e pontos cruciais que foram muito bem tratados e conduzidos para atravessar aquele primeiro período. Aí a segunda onda que eu digo é pós maio, né? Porque você teve março, abril e maio, que eu diria que era o período inicial que esperava-se ali ter a conclusão de tudo. Aí passou maio, junho, julho, opa, isso não passou, não Só acabou. que não. Então a gente tem que se acostumar. Então já tinha um nível de informação maior, o varejo já estava um pouco mais calejado e preparado para tratar o cliente também muito mais condicionado. E o cliente aprendeu também a buscar
novas opções de abastecimento. Então, a digitalização, a compra por aplicativo, a compra online, a compra de delivery, cresceu 10, 15 vezes de uma forma exponencial gigante. Então, o varejo também teve que cuidar na retaguarda de como atender aquela demanda que cresceu de uma forma muito grande e a estrutura não estava preparada para isso. Então, houver uma série de aprendizados, né, de se tratar a logística, o abastecimento, a satisfação do cliente, para poder passar esse período inicial que foi bem marcante. Passado a segunda onda, aí vem aquela expectativa da vacina. Se esperava que no final do ano já tivesse já início da vacinação, a passagem da pandemia de uma forma mais completa, isso não aconteceu. Só que quais foram os aprendizados que nós tivemos e que provocou o que você está dizendo, uma mudança de cenário para 2021? Primeiro, que o varejo aprendeu com o improviso. O varejo, não só o varejo, principalmente o varejo, mas muitas empresas. Todo mundo, né? Acho que aprendeu, né? Aprender com o improviso. Segundo, o home office, né? Hoje, o home office se torna realidade na vida de muita gente, de muitas empresas. E muitas empresas descobriram que, poxa, não é que esse negócio é bom? A produtividade não caiu tanto, né? As entregas ou a qualidade do trabalho, ela consegue acontecer de forma crível e comparada ou até melhor. E o terceiro, que as empresas estão mais preparadas para se adequar para cenários de mudança a partir de 2021. Então, ninguém tem um cenário só. Eles estão, lógico, otimistas, mas também tem um plano de contingência dos aprendizados que tiveram. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, o mercado ele acaba tendo uma adaptabilidade maior de acordo com a nuance de mercado que vem acontecendo. Mas os paradigmas, alguns caíram, né, de trabalhar home office, da digitalização, a compra online foi acelerada, as pessoas estão consumindo produtos ou alimentos de mais qualidade, de valor agregado, muito maior dentro de casa, em função do fechamento ou da restrição de muitos outros locais, seja por restrição até por segurança, né? Tem gente preferindo até ficar mais em casa, não é nem porque tem restrição, é porque eu me sinto mais seguro e confortável. Sim, sim. Enquanto não tiver a vacinação em massa, então ainda existe uma quantia importante de pessoas que se preservam em função disso. Então, existe transformação de hábito de consumo, existiu um impacto no consumo de novas categorias, né? Existe uma preocupação de muitas famílias de comprar também o necessário em função de desemprego, de auxílio emergencial, de eventual insegurança do que vai acontecer, então se resguarda mais o consumo. Então a gente vê uma série de cuidados diferentes diante desse movimento da pandemia e do Covid. Mas o varejo, ele de certa forma, ele conseguiu passar, né? O ano de 2020 para o varejo foi um ano positivo, porque o consumo dentro de casa aumentou, o consumo de alimentos aumentou, de bebidas, no modo geral, até as alcoólicas. Então, as pessoas estão mais dentro de casa. Até outros ramos, como o PET, o de construção, também tiveram melhorias e teve um acréscimo de vendas por conta das pessoas cuidarem mais da sua casa, reformar. Vou melhorar meu escritório, vou comprar copos, vou preparar uma mesa de jantar mais bonita. Então, houve todo um movimento de transformação, né? O convívio familiar também aumentou. Então, acho que o ser humano, o profissional, passou a olhar mais para dentro dele, da família, né? E recuperar um pouco da essência, né? Dos valores familiares, dos vínculos. Então, eu vejo que tem muita coisa positiva que ficou por coisa de um problema maior, que eu tenho certeza que logo, com a vacinação aí em massa, a gente vai acabar passando e tendo dias melhores. Olha, Celso, você falou umas coisas muito legais e você contando assim, eu me lembro, né, de março do ano passado lá, fazendo aquele estoque no depósito, que todo mundo começou a ficar com medo, né, se eu não ia.
depois que eu já tinha feito estoque, o pessoal falava, não é para estocar. Eu falei, ah, meu Deus, mas agora já estoquei, né? E bem isso que Verdade. você falou mesmo, né? Por exemplo, a gente aqui em casa, que a família começou a optar por não sair, porque para não ficar se expondo, né, desnecessariamente, então o dinheiro que é para restaurante começou a comprar umas coisinhas diferentes para fazer happy hour em casa com a família, só a gente mesmo, né? O dinheiro que é para a cantina da escola começou a virar também uns lanchinhos diferentes para os meninos no intervalo online da escola, para ter uma rotina, ter algo diferente na rotina, mas é isso, o consumo que ia para outros lugares acabou aumentando dentro do supermercado, né? Ô Celso, eu vi outro dia um texto do Bill Gates, né? É um cara que assim eu acabo admirando muito, apesar de todas as controvérsias que tem sobre a vida dele, né? E ele estava falando sobre tendências para o mundo pós-pandemia. Ele falou exatamente sobre essa questão do home office, né? Que muita empresa viu que reduz custo, que mantém o funcionário feliz, que às vezes até aumenta a produtividade. Então, que teoricamente a gente deveria ter uma tendência no mundo de as pessoas, né, de ter assim um desenvolvimento maior das micro-regiões, né, da descentralização, não ficar todo mundo só nas capitais, porque os mercados vão crescer nesses lugares também, né? A gente aqui, por exemplo, tem Sim. optado por comprar tudo perto de casa para manter o dinheiro na mão dos comerciantes menores, aí que a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Perfeito. E foi uma decisão nossa isso, né? Pelo menos vamos ajudar a manter a turma que estava aqui em volta, né? Vocês têm ouvido alguma coisa nessa linha, Celso, de ter, por exemplo, essa questão de estar mais pulverizado mesmo a presença dos mercados, mais perto das pessoas, com essas unidades menores, igual o Pão de Açúcar tem os mercados por minuto, né? Essas unidades menores. Como que está isso? A tendência, o varejo continua em franca expansão. Mesmo no ano da pandemia, o varejo não deixou de inaugurar loja, continuou tendo inaugurações e mantendo o plano de expansão. No período inicial, sim, houve um represamento, uma dificuldade em função da insegurança. Passado o segundo semestre, o ritmo foi retomado. E o que eu percebo e o que as pesquisas têm apontado, principalmente as pesquisas, com mudança de hábito? Justamente isso que você citou há pouco. As pessoas estão se deslocando menos e dando preferência para as compras de proximidade, né? Tanto pela facilidade, pelo fato de estar em casa, pelo fato de buscar uma segurança, tendo menos contato de deslocamento possível. Então, esse é um ponto que já mudou o hábito das pessoas. O segundo ponto, as compras digitais ou compras por facilidade, de aplicativos. Tem muita gente descobrindo novas marcas através do mundo digital. Então, a descoberta de marcas de varejo, de consumo e de novas marcas através desse consumo também aumentou, porque as pessoas estão mais abertas a novas experiências. Isso é uma coisa marcante também. Outra coisa importante, com a questão do home office, está todo mundo procurando fazer o abastecimento do lar e pensar mais no seu cuidado pessoal, no cuidado da família, então um abastecimento mais consciente. Então, todos esses impactos, eles acabam movimentando o varejo. E o varejo, o que acontece? Quando ele percebe que com essas mudanças e com esses impactos, a frequência do cliente mudou. Enquanto antes ele ia mais vezes no varejo, ele está indo menos e comprando um pouco mais. Esse é um ponto. Segundo, antes eu, você, a maioria das pessoas mixava 5, 6 canais diferentes. Eu vou comprar o que é barato lá no atacado, eu vou comprar aquela marca que eu gosto em tal lugar. A compra do abastecimento eu faço aqui. Eu vou passar aqui e vou pegar aquilo. Então, assim, hoje, além da frequência cair, as pessoas estão indo frequentando menos locais. Então, o varejo teve que fazer o quê? Melhorar a logística. Então, existe muito investimento que fala que é da última milha. Com essa pulverização do varejo, às vezes ele está, até pela vida online, ele está procurando ter um abastecimento maior dentro de pequenas lojas que estão pulverizadas para a logística ficar mais barata e atender melhor o cliente digital que está próximo dele. Esse é um ponto. Segundo o CRM, o varejo começou a olhar para o marketing de relacionamento,
a gestão de dados de uma forma muito mais estratégica do que antes. Porque antes o cliente vinha na loja, tá certo? Agora a loja tem que ir até o cliente, porque Exatamente. o cliente está em casa. Então, hoje isso mudou. Então, essa troca, ela acontece das duas maneiras. O fluxo não é só de você ir até o ponto de venda, mas o ponto de venda vir até você. Então, você é impactado através do celular, com propaganda, com patrocínio, no site, na televisão. Então, isso também traz uma mudança de conceito importante e de hábito de consumo. E com isso, as opções, a variedade, a facilidade e até propostas de economia e de promoções está muito mais aos olhos e ao alcance do consumidor, né? E isso muda radicalmente o hábito de compra. O consumidor vira o rei, porque ele passa a escolher aquilo que é melhor para ele. E o varejo está buscando cada vez mais a excelência em técnicas e ferramentas que possam apoiar de forma eficiente, né, para que ele tenha essa interação e saiba quem de fato é o seu cliente para tentar fidelizar num ambiente muito mais arraigado de concorrência e, como eu te falei, de novas marcas que surgiram. Porque as grandes marcas estão concorrendo com startups, com aplicativos de venda de alimentos, de comida. Então, hoje, um Rap, um iFood está concorrendo com o supermercado, também está dando a opção de comprar supermercado. Então, tudo isso criou um nível concorrencial muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, o varejo está se especializando, investe hoje muito na retaguarda para ter eficiência e ter uma melhor leitura de quem é o seu cliente, né? Isso veio para ficar. Isso não é uma coisa pontual, não é uma tendência, é uma mudança, né, de comportamento do varejo e da forma do tratamento dos dados e olhando não só como melhorar a eficiência no ponto de venda, mas como eu vou trabalhar a minha eficiência de gestão do cliente, me preocupando com a vida futura. Muito bom, Celso, muito bom. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, né? Você está falando sobre esse negócio com barulho de fundos aqui, né? Home office. É, a gente vê muito esse crescimento, né, do sistema de assinaturas. Eu vejo aqui em casa a gente compra vinho por assinatura, café por assinatura, e chega tudo que você compra sempre, né? Eu sou uma pessoa de muitos Exato. hábitos e de muita rotina. Eu poderia ter minha compra de supermercado, boa parte dela feita por assinatura, porque é quase sempre a mesma coisa que eu compro sempre, né? Tirando uma coisinha ou outra diferente de fim de semana. Meu marido já, o Léo, tem hábitos diferentes. Ele gosta de toda hora estar tá comprando um treco diferente para experimentar, para ver as marcas novas, né? Tem alguma conversa sobre assinatura de supermercado, da gente receber, sei lá, uma vez por semana o kit da semana lá, os frios, o pão, o leite, as carnes? Você tem ouvido alguma coisa nessa linha? Eu seria uma Sim, cliente. como eu te disse, o varejo ele tem cada vez mais se preocupado de como ele levar um nível de serviço maior ou deixar sua marca mais lembrada na cabeça do consumidor. A assinatura, sem dúvida nenhuma, é algo que vai crescer muito daqui para frente, né? E já existe sim plataformas, experiências voltadas para assinatura de produtos. O segundo é o marketplace. Hoje, necessariamente, o varejo ele é especialista numa linha de produtos, mas ele pode comercializar muitas outras. Então, ele acaba virando um marketplace, né, de uma solução mais completa para o consumidor, sempre buscando a preferência da lembrança da marca dele. Outra coisa, a venda direta através de multicanal, venda por WhatsApp, venda por canais que são mais acessíveis e que estão mais na mão do consumidor. Então, você veja que não é uma solução só, não é uma alavanca só de resultado, é um conjunto de ações ou de iniciativas que vão fazendo com que o varejo tenha que ter uma complexidade maior, tem muito mais tecnologia embarcada e tem toda uma preocupação para que a marca ou para que aquele trabalho seja reconhecido, para que o consumidor pense em alguma coisa, poxa, eu vou lá naquela marca, eu vou comprar. Aí você acessar o WhatsApp, já vou pedir. Isso que eu compro regularmente, eu vou deixar já para entregar isso de forma recorrente nesse período de compra que estou acostumado a me abastecer. Tudo isso daqui para frente vai ser cada vez mais, vai ser mais evidente e maior. A gente só está começando, né? Porque o Brasil, de 15 anos para cá, o hábito de consumo mudou muito.
A gente não tinha grandes varejistas de nicho como tem hoje. Hoje você tem varejistas para o mundo pets, que são grandes players extremamente especializados. Você vê coisas que você nem imagina lá para cada bicho. Você fala, não sabia isso para cachorro, isso para gato, tinha isso para passarinho. E aí vai para o ramo de construção. Hoje você vai para o ramo até de restaurantes. Então tem muita coisa temática específica de nicho. E aí com isso as marcas, as empresas procuram não só ter especialidade daquela categoria, mas todo o cuidado de como eu facilito o acesso de compra, prestação de serviço para o consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, a assinatura, a multicanalidade, a questão da compra online vai estar presente. Hoje, não tem mais aquela... até esse é um outro conceito que mudou, né? Que a gente diz assim, eu vou montar um plano de comunicação on e off. Não existe mais isso. O consumidor é um só. Vira a chavinha e você não percebe. E ele está com o celular na mão. Ele pode estar numa loja fazendo a compra através do aplicativo ou do celular. Então, essa experiência de compra hoje, ela é completa e ela de certa forma, ela já está numa experiência de compra diferente do que ele fazia antes. Porque está numa loja pesquisando produto, comprando produto, perguntando opinião para o amigo do que ele acha, ele bate a foto e já compartilha. Então, essas tendências que vieram, elas não voltam mais, porque o consumidor se acostumou com isso. Então, hoje está empoderado. O empoderamento está no princípio da informação. Ele tem a informação na palma da mão. Perfeito, Celso. Olha, é muito legal o que você está falando. Eu estou tirando vários aprendizados aqui que eu vou até reforçar para o pessoal que está assistindo a gente, que, em geral, as pessoas que acabam me acompanhando são empresários, empresárias ou executivos, né, de grandes empresas. Então, no fim das contas, todo mundo compra e vende alguma coisa, né, no seu meio corporativo. Então, eu falo assim, o varejo, ele traz sempre muitas lições para a gente, né? Eu, quando estou nos meus treinamentos ou nas consultorias, eu sempre falo que o cliente é o rei, né? A gente tem de olhar dele para o restante, né? Não é assim do dono da empresa ou da empresa para o cliente, é o contrário, né? E eu tenho visto, né, pela sua conversa, eu já tirei aqui como lição. A conveniência vai ser né, tá na pauta, você tem de oferecer conveniência para os clientes. Tem de estar na mão, né? O cliente tem de comprar na palma da mão dele, então não adianta você fazer uma coisa linda que não esteja na palma da mão dele, porque é lá que ele está, né? É a experiência multicanal, e é o que você disse. Esses dias mesmo estava saindo uma matéria falando sobre os recursos de voz, né, em todas as redes sociais e plataformas, né, porque tem gente que não vai querer nem escrever mais no WhatsApp, né, vai querer falar e comprar falando. Essa questão de não ter mais um digital ou offline, é tudo uma coisa só, como que eu faço para chegar no meu cliente? E você falou uma coisa muito interessante, Celso, sobre, por exemplo, quando a gente compra no supermercado, a gente não enxerga, né? Mas lá teve uma super engenharia de relacionamento com a indústria, logística, meio de pagamento, aplicativo. Então, assim, tem toda uma experiência que está em volta de você receber uma caixa de compra na sua casa, né? E você que está assistindo a gente, pode ser um industrial, você pode vender B2B, eu não sei o que é, mas logística precisa estar na pauta, relacionamento com seus fornecedores, com quem fornece a matéria-prima ou quem está em suma, tecnologia, né? Hoje, sem tecnologia, a gente não existe mais operação, né? Sem tecnologia. E essa questão, assim, da gente ver como o nosso cliente quer comprar hoje e entregar do jeito que ele quer comprar, né? Hoje, o cliente está muito mais exigente, ele sabe o que quer, e quando a gente fala que ele é rei, é porque ele é rigoroso, exigente e impaciente. Ele não tem mais nem paciência. Não tem mais nem paciência, ele quer na hora. Então, assim, e aí, quando você fala do varejo, e quando ele está interagindo com o varejo, ele quer o quê? Uma boa experiência de compra, seja analógica no ponto de venda, ou seja digital. Então, por isso que fala do digital, né? O digital é a mistura do ponto de venda com o digital. Então, cada vez mais, a gente tem que se preocupar com a experiência de compra para que ele se sinta prestigiado e que ele tenha uma experiência de compra agradável para poder voltar mais vezes. Então, ele é o rei, é rigoroso, exigente e impaciente. Rigoroso, exigente e impaciente. Estão me vendo aí, viu, Celso?
Aqui em casa tem uma discussão, você conhece meu marido, Léo, né? Aqui em casa tem uma discussão que ele fala assim, compra, pesquisa o preço, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olho e falo assim, eu tenho um mercado aqui que eu peço a comprar no WhatsApp, que eu colo, dou Ctrl+C, Ctrl+V, eu colo de um dia para o outro e eu marco a hora, porque tem as reuniões, tem gravação, tem um monte de coisa Sim. acontecendo. E aí eu falo, olha, eu posso receber entre 5 e 6 da tarde. O rapaz está aqui na porta do meu apartamento 5 horas da tarde com a caixa na mão, que é a hora que aí tem que pegar, higienizar, né? Todo o Sim, esquema todo o lá protocolo. de combate ao Covid, então demora, né? Não é mais aquele negócio enfia sacolas aqui em qualquer lugar e depois resolve. E aí eu falo, eu topo pagar um pouquinho mais no mercado que vem exatamente na hora que eu quero. O rapaz traz a compra até a porta e aí a gente dá mais dinheiro para esse aí, né? E tem muita gente que Sem faz isso. dúvida. Eu conheço muita gente que tem feito, porque como que é o rei aí? É, É rigoroso, exigente e paciente, né, é Rei? isso, é isso, é isso aí. É assim que as pessoas estão mesmo, Celso. Adorei. Celso, já tomei mais do que o tempo que eu falei que eu ia tomar. Você deu uma super aula para a gente aí de como que o supermercado se reinventou, né? Se reinventou não, né? Porque ele sempre vem num processo de evolução, né? Mas como Exato. acompanhou de uma forma rápida, né? As mudanças que aconteceram, que estão acontecendo no mundo para atender bem os clientes. E Acho que a realmente, grande lição que ficou para o mercado em geral, o varejo, mas o mercado em geral, é que hoje é a questão da adaptabilidade, né? Hoje as empresas têm que se adaptar, né, e numa velocidade maior. E outra lição que fica é que hoje você tem o mercado, de uma forma geral, ele está mais tolerante ao erro, né? Porque ele tem que mudar e implementar mais rápido. sim, Só que o implementar mais rápido também tem que corrigir rápido. Não deu certo, já muda. Então, o tempo de resposta do erro e do acerto que tem que ser muito bem trabalhado. Então, essa dinâmica das empresas hoje que acabou tendo essa transformação. Porque hoje, para você acompanhar tudo que está acontecendo, digerir isso, ou você transformar uma cultura, ou mudar uma diretriz, às vezes leva tempo. Então, sim, hoje, as empresas estão muito mais abertas até para o erro. Mas não pode ser um erro grande, tem que ser um erro calculado. Mas não deu certo, o que eu faço? Então, essa adaptabilidade e essa velocidade tem que ser maior. E lógico, acertar muito mais do que errar. Mas, de certa forma, o varejo ou as empresas, de modo geral, estão muito mais preparadas para o instável, né? Para esse momento de mudanças que a gente vive hoje e que às vezes você vê que o impacto lá do outro lado do mundo, né, transformou. Eu lembro que eu via vídeos que eu só via o pessoal lá da China, do Japão com máscara e falei, meu, esse povo, que cultura é essa? E imaginar que o mundo inteiro hoje está nessa condição. é isso. Então, é algo que você não imagina, né? E que você, a partir de hoje, também passa a ter uma outra visão dessas coisas e as empresas também começam a ter outros olhos. Mas o aprendizado fica para a área de saúde, fica para muitas áreas que estão aí hoje, a gente não comentou, mas estão se dedicando muito e trabalhando muito para, quiçá, passar logo tudo isso e a gente viver com qualidade e levar para frente os aprendizados bons que ficaram dessa passagem da pandemia, né? E principalmente é aquilo que eu falo, o olhar para dentro, cuidar mais do nosso interior e da nossa família, né? E o resto a gente com certeza vai tirar de letra e vai transformar para melhor. Exatamente, Celso. E assim, pegando carona aqui na sua fala, né? Fazer um reconhecimento, né, para todo mundo da área de saúde e para todo mundo do varejo, né? Porque eu É, sei assim, quando deu aquele negócio tranca todo mundo, a gente, né, como você falou, a gente olhar para dentro, para as nossas vidas, para a nossa família, ver o bem-estar de todos, e a turma tava lá, né? Caixa de supermercado, exato. repositor, gerente, Eu entregador. não tive home office, viu? Eu não tive home office. Eu, sendo do varejo, todo dia na labuta, trabalhando no escritório, visitando loja, inaugurando loja, e aqui estou. Né? Mas feliz por cumprir essa missão, né? Que é uma missão especial, é um propósito de vida, né? É algo que eu amo, então eu faço com prazer. Então, eu orgulho de poder representar bem essa classe e de saber que mesmo com todas essas transformações, o varejo continua abastecendo, né, todos esses milhões de lares que estão aí sempre precisando, tendo alguma necessidade aí e sendo bem atendidos.
É isso aí, Celso. É gratidão para todos que estão envolvidos nesse ecossistema, como dizem, né? Ô, Celso, para a gente fechar aqui, fala, né, lá da época da feira, com a vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, tem uma grande lição nessa jornada toda aí? Tem muitas lições, né? É outra live, tá? É uma outra conversa. Mas, para ser bem objetivo, eu diria o seguinte: nós, como profissionais, né, no dia a dia de profissional que vai atravessando e vai passando os anos, a gente tem que se reinventar e sempre ter aquele senso de evolução, de aprendizado e de crescimento profissional constante. Então, sem dúvida nenhuma, eu tive muitas mutações, aprendizados, transformações para me adaptar e para construir esses degraus até chegar onde eu estou. Então, é uma trajetória de 25 anos e não de 25 dias ou de 25 horas. Mas o mais importante, que mesmo transformando profissionalmente, com graduações, com cursos, aprendizados e tudo mais, eu sempre digo que tem coisas que a gente sempre tem que carregar com a gente, independente do cargo, da função ou do tempo, né? Que é a simplicidade, a humildade, o respeito e a motivação. Então, acho que esses ingredientes, né, se a gente carregar sempre dentro da gente, dependendo do cargo, sempre vai fazer com que a gente se sinta empoderado e preparado para qualquer desafio. Então, isso não mudou, eu continuo com a mesma essência. Mas, em termos de conhecimento e de experiência, eu acumulei muita e me sinto gratificado pela trajetória que eu construí, né? E não vou nem falar com muita nostalgia, porque eu não terminei ainda. Eu ainda estou Está no no meio do meio, no caminho. começo de uma... Exatamente, eu quero fazer muita coisa ainda pela frente, minha missão é muito maior, mas me sinto honrado, sim, de estar aqui representando esse papel importante. E, como já trabalhei no cooperativismo, eu falo que o senso de colaboração está dentro da minha pessoa, do meu lado humano. Então, eu estou aqui sempre multiplicando conhecimento, colaborando com todo o ecossistema, varejo, indústria, que hoje é mais do que nunca é meu papel, mas isso faz parte da minha essência. Então, eu quero continuar agregando muito valor naquilo que eu faço e ajudando muita gente. Que bom, Celso, ali tenho certeza que você agregou muito valor e ajudou muita gente com as informações que você passou. Eu aprendi muita coisa com você hoje aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo vai aprender também bastante, porque a gente sempre vai encaixando nessas informações com o momento que a gente está vivendo nos negócios ou que os nossos clientes estão vivendo, né? E, Celso, para as pessoas te acharem a associação, o que tem de rede social, site, como que todo mundo faz para acompanhar o seu trabalho, as dicas do varejo? Eu nas redes sociais, Celso Furtado, LinkedIn, Facebook, Instagram, né? É o meu nome que está lá cadastrado, está tudo aberto lá, é só me seguir. E a Abras, sigam a Abras, né? Associação Brasileira de Supermercado. A Abras está aqui para servir o varejo e a indústria. Tem uma plataforma, né, de comunicação, uma jornada com uma série de ações de visibilidade, relacionamento digital e de eventos para que as empresas, a indústria, de modo geral, se conecte para a gente poder mostrar tudo que a indústria tem a oferecer de melhor para o varejo. Então, a Abras representa o varejo nacional, são mais de 90 mil varejistas. Hoje, a Abras ela representa mais de 5% do PIB, né? Quase 400 bilhões de faturamento anual. Então, assim, é uma potência, é uma associação de grande calibre e que está a serviço do varejo e da indústria. Então, eu espero aqui, para todos que estiverem interessados, entre em contato com a Abras, que a gente tem uma série de propostas e uma série de oportunidades para ajudar a sua empresa a se desenvolver mais, vender mais e ter sucesso no varejo aí de uma forma geral. Muito bom, Celso. Celso, obrigada de novo. E, pessoal, continue acompanhando os vídeos aí para a gente se preparar mais para esse ano de 2021. Celso, muito obrigada. Até mais. Obrigado.